Quem sou eu para que o grande rei me receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, bom dia. Graças ao Senhor aqui novamente para desfrutarmos juntas de mais provérbios e da palavra de Deus no decorrer do programa Mães Amorosas. E o provérbio de hoje diz assim: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios capítulo 9, versículo 8. Temos como título hoje: aproveite bem cada repreensão. A experiência tem nos ensinado que é tolice repreender o escarnecedor, pois acaba por trazer afronta sobre quem o faz. O mesmo ocorre com quem censura o perverso, porque a si mesmo se injuria. Provérbios 9:7. Deus ficou indignado contra Jerusalém, pois não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 2. Um filho sábio não rejeita a disciplina do Senhor, nem se aborrece da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Na jornada cristã, temos visto pessoas que aborrecem o ensino, desprezaram a disciplina do Senhor, não escutaram a voz dos que as ensinavam, nem a seus mestres inclinaram os ouvidos. Provérbios 5, 12 e 13. E destruíram-se a si mesmos e colheram morte. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico. Se soubermos aproveitar cada tribulação para nos voltarmos ao Senhor e aprendermos a obediência, seremos participantes da sua santidade e seremos aprovados para entrar no reino. Louvado seja o Senhor. Bom dia, queridas ouvintes. Louvado seja o Senhor sempre. Para sempre, amém. Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne.
nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi, aquele que é e sempre será Jesus. Recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Pois à medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Hoje, dia 12 de fevereiro. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Buscar o Senhor, para você estar feliz. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Essa é a nossa realidade, né? Todas as manhãs nós estamos diante de um Deus misericordioso que nos faz abrir os olhos, que nos faz refletir sobre a nossa vida, a nossa existência e reconhecemos que Deus é bom, né? Deus é bom. Você que acordou esta manhã já com o coração alegre, louve ao Senhor dizendo: Tu és bom, a sua misericórdia dura para sempre. E você que não acordou muito bem hoje, que está meio desanimada, desencorajada, tome posse dessa verdade. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Então, não importa a nossa situação, não importa a nossa condição. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas nós passamos por dificuldades, os ímpios também passam dificuldades, né? Aqueles que não têm o Senhor também passam por muitas dificuldades, mas eles não têm para onde ir. Mas nós que temos Jesus no nosso espírito, nós temos uma saída. A nossa saída é sempre voltar ao Espírito. A nossa saída é sempre para cima. Tudo que te leva para baixo não vem de Deus, mas o que te leva para os altos, o que te faz subir como águia, que renova sua força, que traz ânimo. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, isso acontece, né? Você é revigorada, você fica forte. Então, se você ainda não experimentou invocar o Senhor nesta manhã, faça isso.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Estou citando aqui versículos de Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13. Amém? Vamos invocar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua tristeza vai se tornar alegria e o seu cansaço vai se tornar vigor quando você tomar posse da palavra do Senhor e recebê-la como a sua herança. Tome posse da palavra do Senhor porque ela é sua, é a tua herança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Senhor Jesus! Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa que o Senhor colocou na nossa frente. Senhor, vai ter problemas? Vai, Senhor, mas vai ter soluções. E o Senhor é a saída para todas elas, para todos os problemas, para todas as situações. O Senhor é a saída. Por isso nós voltamos a Ti, Senhor. Tu és o nosso sumo sacerdote, é o Senhor quem nos conhece, que esquadrinha cada parte do nosso ser. É o Senhor que conhece cada palavra. A palavra não chegou na minha boca ainda, o Senhor já sabe, porque o Senhor está dentro de mim e me conhece de dentro para fora. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, sonda-me, Senhor. Veja se há em mim alguma coisa ruim, algum pensamento mau e me faz voltar a Ti. Volta-me, Senhor, para a Tua presença. Daqui eu não quero mais sair. Que eu possa permanecer em Ti e Tu permanecer em mim. Essa é a minha oração nessa manhã para todas as irmãs. Senhor, dá para todas as irmãs a Tua presença. O resto, Senhor, vai acrescentar. Amém. E acrescente, Senhor, o que lhes faltar. Amém. Louvado seja o Senhor, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica. Temos Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 até o capítulo 35, versículo 19. Então, vamos ver as segundas tábuas da lei. Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas suas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heveus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derrubareis os teus altares, quebrareis as tuas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus.
pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em te prostituindo eles com os seus deuses, e lhes sacrificando alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos às 3 festas. Versículo 18. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro, mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Quer na ardura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Fiz aliança contigo e com Israel, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. O sábado, capítulo 35, versículo 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente o trará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, e estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, 9 pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo, versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda, a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro, a iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e a sua grelha de bronze,
os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Vamos agora aos nossos comentários. Vimos no capítulo 34, a partir do versículo 1, a grande misericórdia do Senhor, porque Ele vai dar novamente os 10 mandamentos. Então, Ele pede para Moisés lavrar 2 tábuas de pedra, como as primeiras, né? E Ele escreveria novamente as palavras que estavam nas primeiras tábuas que Moisés quebrou. É interessante, né? Ele, no versículo 2, ele diz, prepara-te para amanhã, né? Ele tinha pressa em dar novamente. Então, prepara-te para amanhã, porque amanhã, de manhã, você vai subir ao Monte Sinai e apresentar-te ali a mim no cume do monte. Bem, irmãos, eu ganho muito nessa passagem porque o Senhor tem pressa, né? Nós é que estamos, muitas vezes, atrasando a volta do Senhor, porque o Senhor tem pressa. Você vê, Ele já deu a ordem para ele, já determinou o dia que era para ele subir ao monte. Que dia era? No dia seguinte. Obedeça rápido, né? Então, isso é uma lição para nós, né? O Senhor tem misericórdia de nós toda manhã. Nós temos que obedecê-lo, né? O mais rápido possível, sempre que temos alguma ordem dele, né? Nos versículos 6 a 7, quando Moisés chegou no cume do monte, o Senhor desceu da nuvem. Aleluia! Ó, Senhor, quando nós vamos até o Senhor, Ele vem, né? Essa é outra lição para nós. Temos que ir até Ele. Interessante que no versículo 6 e 7, nós vemos o Senhor, assim que o Senhor desce, Ele proclama a sua misericórdia. Então a sequência é essa, Ele desce da nuvem e já proclama o nome dEle, né? Então diz, o Senhor diz, o Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo, grande em bondade e verdade, que guarda misericórdia em milhares. O que Ele faz? Perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Que de que forma? Mas Ele também não inocenta o culpado, né? E Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, após o Senhor dizer essas palavras, Moisés o adorou, né, curvando a sua cabeça, reconhecendo, né, Senhor, é misericordioso mesmo, porque o Senhor tinha dado os 10 mandamentos para o povo, Ele mesmo tinha lavrado as tábuas, o próprio dedo de Deus escreveu aquelas palavras, mas Moisés nem tinha chegado ainda no arraial e o povo já estava adulterando, né? Ou seja, adorando outro Deus. Em parte alguma das orações de Moisés pelos israelitas, né, indica o arrependimento deles ou alguma promessa de melhoria, né? Nada, você não vê nenhum arrependimento deles. Moisés os pune, né, dando a água com ouro moído para eles beberem, mas em nenhum momento nós vemos arrependimento dele por parte do povo, né? Mesmo assim, o Senhor, atendendo a oração de Moisés, perdoa o povo e dá-lhe novamente as mesmas palavras. Vou fazer a leitura do versículo 14 na King James, que diz assim, porque não adorareis a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Então, o seu nome é zeloso, o seu nome é ciumento. Deus tem ciúme. E
por causa do seu ciúme, ele protege o seu povo, né? E por isso o Senhor alerta o seu povo, né? Para que eles expulsem da terra os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Por quê? Para que eles não se casassem, não se unissem a esses povos por casamento, porque através dessa união iria haver idolatria no meio do povo de Israel. Então o Senhor alertando aqui o povo, né? Não se misturem com esses povos, né? Mas, sabendo que tudo isso foi em vão, o povo foi desobediente, né? E nós vemos por toda a história do povo, a idolatria sempre presente ali, né? Porque os povos não foram todos eliminados, como o Senhor havia mandado, e muitos se casaram, aí houve a idolatria. Vimos no versículo 28 que Moisés esteve ali no monte, conversando com Deus, recebendo as suas instruções, né? Os seus mandamentos, ordenanças. E o versículo 27, o Senhor ordena que ele escreva as palavras conforme o teor destas palavras. Fiz um pacto contigo e com Israel. É importante quando você tem algo escrito, né, um contrato escrito, isso te dá uma segurança. Então Deus fez isso conosco. Ele dar a lei para o homem, ele estava protegendo o homem, né? Então era um pacto, era uma aliança que ele estava fazendo com o povo de Israel. E Moisés permanece ali 40 dias e 40 noites. E depois ele desce do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão, né? E ele não sabia que a pele dele estava brilhando, estava resplandecendo. Ele não sabia. Mas o povo viu. Então o povo viu um pouco da glória de Deus ali no rosto de Moisés, né? E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eles ficaram até com medo de se aproximar dele. Então, com aquele rosto resplandecente, Moisés chama Arão, né? Todos os governantes da congregação e todo o povo se aproxima e ele então dá a ordem que o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai, né? Então, vemos aqui que ao transmitir isso, o povo olhava para a face dele e via a glória de Deus no seu rosto, né? Então, eles respeitaram, né? Tomaram aquela palavra como de Deus mesmo, né? Após Moisés falar, aquele brilho, né? Ele foi desvanecendo, a glória foi desvanecendo. Então, Moisés colocou um véu para que o povo não visse que a glória se desvanecia. Então Moisés passa a usar esse véu no rosto, né? E só tirando quando ele desce do monte para que o povo veja a glória de Deus na sua face. No capítulo 35 nós vemos a continuação, né, da obra, né, do tabernáculo. A base do tabernáculo era de bronze. As bases eram de bronze, porque o bronze tipifica a purificação do pecado, ou seja, a morte de Jesus, né? Então, e as colunas e os colchetes, as cabeças, até os colchetes, irmãos, eram cobertos de ouro, tinha natureza divina. As madeiras de acácia que eram colocadas verticalmente no tabernáculo tipifica a natureza humana, mas elas eram cobertas de ouro. Então, isso mostra que nós irmãs, nós que servimos ao Senhor, né, que somos cristãos, não podemos servir o Senhor com o nosso natural. A madeira de acácia é a madeira mais fina que existia, porque cupim não penetrava nela, porque era madeira dura. Isso tipifica uma natureza humana excelente, mas por melhor que você seja, querida irmã, você ainda precisa ser coberto de ouro, que é a natureza divina, para estar no tabernáculo, né? Então, cada detalhe aqui nós podemos trazer para nossa experiência, né? Peles de carneiro que cobriam o tabernáculo, elas tinham que ser pintadas de vermelho, ou seja, tinha que estar coberta pelo sangue de Cristo. Então, a cobertura, o telhado dessa tenda, né,
Ele era feito com peles de carneiro, mas pintadas de vermelho, que tipifica o sangue precioso de Cristo. Então, todos nós hoje que recebemos o Senhor Jesus, precisamos estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Amém? Ficamos por aqui, gostaria de compartilhar mais, mas a gente não tem muito tempo, então ficamos por aqui hoje. E vamos receber com carinho a nossa irmã Lene, que dará continuidade à leitura bíblica. Amém, Jesus é o Senhor, amanhã a gente se vê. Tchau. Bom dia, irmã Vera. Estamos felizes por mais uma leitura bíblica diária que vamos desfrutar com nossas queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Vamos ler Salmos capítulo 33, versículos 13 até o 22. Provérbios capítulo 9, versículos de 1 a 8. E o Evangelho de Mateus capítulo 27, a partir do 11, começando com os Salmos 33, a partir do versículo 13, que ainda fala do louvor ao Criador e preservador. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força que se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Capítulo 34, versículos de 1 até o 10. Provai que o Senhor é bom. É o Salmo de Davi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos seus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor os ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provérbios, capítulo 9, versículos 1 até o 8. O banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este
o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Seja ele crucificado. Responderam todos: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra da editora Árvore da Vida. Título de hoje: Ser contado entre os vencedores. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Em Apocalipse 14, vemos que os 144.000 representam os vencedores. Por um lado, esse número é simbólico, composto pela multiplicação de 12 por 12, que na Bíblia representa a consumação da completação do plano divino. Por outro lado, o número 144.000 pode representar literalmente uma quantidade definida. Hoje, há cerca de 1 bilhão de pessoas que se denominam evangélicas no mundo. Mas dos que são chamados cristãos, o número chega a 2,18 bilhões. Apesar disso, se formos literais, entre os cristãos contemporâneos nossos,
haverá apenas 144.000 que o Senhor arrebatará antes da grande tribulação. Se você está ouvindo esse livro, recebe a palavra profética e a pratica, você tem grande chance de fazer parte dos 144.000. Se abandonarmos toda a passividade, toda a apatia espiritual e passarmos a enxergar a urgência do momento que estamos vivendo, ainda há tempo de ser transformados para participar do grupo de 144.000 vencedores. Como vimos, Salmos 110 fala de um exército de jovens santos, no plural. Isso nos remete ao momento em que o povo de Israel saiu do Egito e cada tribo possuía um exército, formando um total de 12 exércitos. Aplicando a nossos dias, certamente, entre as tribos do povo de Deus há cristãos verdadeiros. Creio que em todas existem cristãos maduros que buscam o reino e até mesmo acompanham a palavra falada em nosso meio. Minha expectativa, porém, é que aqueles que vivem a realidade da vida da igreja constituam a maior parte dos vencedores, dos 144.000. Isso implica pregar mais o Evangelho, pois devemos dar a oportunidade para todos viverem a realidade da vida da igreja e serem vencedores. Senhor, obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos parte desse grupo vencedor. Que o Senhor nos leve a sermos cristãos genuínos, verdadeiros, que ouvem a Tua palavra e a praticam. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem nos falar ainda mais. Queremos ouvir o Senhor e reagir ao Teu falar. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todas um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, obrigada por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Senhor Jesus, perdoa nossas falhas, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha família. Ó Senhor Jesus, abençoa todos os ouvintes, todas as irmãs, os irmãos. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a casa de cada um, a saúde de cada um, o trabalho, Senhor Jesus. Abençoa as construções, as viagens, os retornos, os inventários. Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, o mundo inteiro, o Brasil, o estrangeiro, as famílias das enchentes, as famílias da guerra, as famílias desamparadas, Senhor, que estão passando fome. Vá adiante a cada um, Senhor. Senhor Jesus, abençoa nossa cidade, Caetité, região, município, as famílias da zona rural. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a todos os jovens, todos os adolescentes. Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, a cada criancinha do mundo inteiro, todas as crianças desamparadas, as crianças necessitadas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, os velhinhos do abrigo, casarão, casa de apoio, os presídios, Senhor Jesus, os orfanatos,
Senhor Jesus. Os moradores de rua. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, os hospitais, os UPA, as clínicas, os postos de saúde, Senhor Jesus. As UTIs, Senhor. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, todas as pessoas que estão entubadas, Senhor Jesus. Todas que estão acamadas, todas as pessoas que estão no leito do hospital, Senhor. Vai de encontro a cada um, Senhor. Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, todas as pessoas que estão com depressão, que estão com problema na família, com o pai, com a mãe, com o irmão. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos que estão na linha de frente. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor, todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração de cada um, Senhor, dessas famílias. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa seus retornos. Abençoa todas as pessoas também que não têm um emprego. Abençoa seus currículos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas, Senhor, que precisam de um benefício. Abençoa o processo, a audiência, a perícia, a aposentadoria de cada um, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa todos os governantes, Senhor, do nosso Brasil. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando ao final do nosso programa, agradecemos a sua audiência, a sua companhia e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Estar junto a ti, mas me lembro do teu sangue dor e ouço o teu convite a aceitar. A sala do trono posso me achegar, recebo o teu abraço e teu amor. Jesus, outra vez estou